Deus tem uma bênção para a sua vida nessa noite. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém? Fala para o irmão que está falando, meu irmão. Abre aí rapidinho, porque Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Essas são as palavras de Jeremias, o filho de Uquias, um dos profetas, morador de Anator, no território de Benjamim. A palavra de Adonai veio a ele nos dias de Zacarias? Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E veio também a palavra nos dias de Joaquim, o filho de Josias, rei de Judá, e continuou no 11º ano de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, até ser levada cativa no 5º mês. Eis a palavra de Adonai que veio a mim. Antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim. Eu o escolhi para ser o quê? Profeta entre as nações. Eu disse, Adonai Elohim, nem sequer sei falar, sou apenas o quê? Uma criança. No entanto, Adonai me disse, não diga sou apenas uma criança, pois você irá onde quer que eu o envie e falará o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo, diz Adonai, para o proteger. Então Adonai estendeu a mão e tocou a minha boca, e Adonai me disse, pus as minhas palavras em sua boca. Hoje eu coloquei sobre as nações e reinos, para desarraigar e derrubar, para destruir e demolir, para reconstruir e plantar. Coloca a mão sobre essa palavra aí agora, em nome de Jesus, e faça uma oração. Senhor meu Deus, fala com cada um de nós nessa noite, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor amado, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, meu Pai. Pai, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para a Tua igreja, um canal de bênção para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e profetizo a bênção do Senhor sobre este lugar, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Irmãos, Deus nesses dias quer mover em nossa geração. Ele quer mover essa geração para transformar. Nós vimos aqui a bispa falando agora há pouco, que o Brasil passa por uma grande tribulação, por grandes problemas. E nós vemos aqui a história de um profeta que foi levantado em uma época para mudar a situação daquela geração. Israel também passava por grandes problemas, vinha de reis que não serviam ao Senhor, reis que se entregaram à idolatria, reis que faziam só aquilo que desagradava ao Senhor. O mesmo nós estamos vendo nesses dias, o mesmo estamos vendo nessa geração. E nós sabemos que Deus está trazendo um grande mover em nossa geração. E Ele vai te usar e vai me usar também. Porque Deus Ele não vai trazer um anjo aqui para mudar a história das pessoas. Ele vai usar homens e mulheres que se dispõem a fazer a diferença nessa geração. Assim como você, meu irmão. E Deus vai te levantar nesses dias para mudar a história da nossa geração. A história da nossa nação. Você não é um qualquer. Deus te chamou um dia e te levantou para mudar a história da sua casa, da sua família e desse estado. Amém? Então, nosso Deus, Ele não vai usar
pessoas anormais, Ele usa pessoas normais para fazer coisas sobrenatural. Amém? Jeremias, Deus chama ele, fala com ele. Amém? Mas o que nós vemos aqui é que Jeremias era o quê? Filho de um... O que ele era? Filho de um sacerdote. Deus, ele usa coisas loucas. Deus não usa as coisas normais para fazer grandes coisas. Ele pega ali um filho de sacerdote. O certo seria ele pegar um filho de um profeta para seguir uma linhagem profética. Mas Deus, ele não usa coisas normais, ele usa as coisas anormais para fazer o sobrenatural. Deus, ele nos surpreende. Deus tem prazer em nos surpreender. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado, meu irmão. Nessa noite Deus vai te surpreender. Amém? Quem quer ser surpreendido por Deus, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, olha o que Deus faz. Deus pega ali Gideão um dia, malhando o trigo no lagar. Que Gideão era o menor da sua casa, o mais simples, o menor da sua casa, a sua família era a menor, e Deus pega ele e usa para trazer grandes mudanças. Aí você tem um padrão, você pensa, Deus vai seguir um padrão, vai pegar o menor, e muitas vezes Deus pega o menor para fazer dele grande, e pega o grande para mostrar que ele não é nada. Mas aí você fala assim, não, Deus tem um padrão de trabalhar. Apóstolo, mas Deus não tem um padrão de trabalho. Deus pega e chama quem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um soldado romano, e faz ele um pregador da palavra. Se nós aprendemos com isso que Deus, ele não segue um padrão. Deus não tem um padrão. Então ele pega ali um filho de sacerdote e o faz profeta. Meu irmão, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você é, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, mas eu sei que Deus pode te levantar para mudar a história da sua família, da sua geração. Ele vai te usar para mudar a história de pessoas que têm sofrido, assim como o Brasil tem sofrido, e às vezes nós ficamos só parados, reclamando, o Brasil está assim, mas nesses dias é que Deus levanta os Jeremias dessa geração. Quem pode dizer amém? É nesses dias que Deus vai mudar a sua história. E eu quero falar nessa noite sobre as marcas de um chamado. Irmãos, eu nunca acreditei que Deus levanta pessoas para vir e ser crente de banco. Pessoas que Ele chama pessoas só para ser crente, vir para a igreja no domingo e ir embora e voltar só no próximo domingo. Eu não acredito nisso. Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Deus tem um chamado para você. Amém? Deus tem um chamado para cada um, irmãos. E Deus, Ele chama vocês, me chama também. E uma das primeiras marcas é que Deus considera a nossa história de vida. Deus, Ele te conhece, irmão, e Ele considera a sua história de vida. Não importa o que você foi antes de Deus te levantar. Não importa o que você fez antes de ser levantado por Deus. O que importa é quando você se dispõe para fazer a vontade de Deus. Ele entra na sua vida e muda toda a sua história quando você aceita o chamado do Senhor. Amém? Nesses dias Deus tem um chamado, irmão, e um chamado para fazer a diferença. Deus tem chamado a igreja. Deus tem chamado a igreja para fazer a diferença. Eu ontem estava com o pastor Eduardo lá em Itapuranga, dando o curso, o IPVID, e ainda falava, Jesus, ele foi tentado no deserto por 40 dias, e descendo ali, quando ele volta para o deserto, ele chega em Nazaré, e quando ele chega em Nazaré, ele vai
Começa a ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está em Isaías 61. Se você quiser ver, tem em Lucas 4:18 também. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem está? A bispo falou que agora tem que ter Espírito. O Espírito Santo tem que estar sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Irmãos, e Ele me ungiu. Jesus, Ele ouve um chamado do Pai. E Ele se dispõe para obedecer o chamado do Pai. E Ele faz o improvável. Chega lá e bate no peito e fala: eu sou esse homem. Hoje se cumpre essa palavra. Hoje se cumpre a palavra que o Senhor falou sobre a minha vida. Meu irmão, e essa palavra tem que se cumprir na sua vida também. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus falou: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também envio a vós. O mesmo chamado que o Senhor Jesus tinha, você também tem. Você tem, porque o Senhor te chamou. Agora o que falta é atitude. Atitude assim como o Senhor Jesus teve, de bater no peito e falar: hoje se cumpre essa palavra nesse lugar. Irmãos, nós temos que ter atitude e bater no peito e falar: eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Eu estou pronto para fazer com que a palavra do Senhor Jesus se cumpra na minha vida e na minha geração. Temos que ter atitude. Não adianta, irmão, você sair da sua casa e ir para a igreja, sentar, ouvir uma palavra e ela não fazer diferença na sua vida. Não adianta, irmãos. Nós temos que ter atitude e aceitar, obedecer o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu fico alegre quando irmãos se levantam para fazer a diferença. Irmãos, essa é uma geração que vai marcar a história. Nesses dias, Deus está mudando a sorte da igreja. Deus está mudando a nossa geração. E Ele tem restaurado nós. A nossa geração, irmãos, os que têm 40 anos acima, Deus vai sarar todos aqueles que estão doentes. Porque a sua geração, Deus vai levantar novos profetas. Deus vai levantar uma nova geração. E vai sarar essa geração que está hoje. E vai levantar uma nova geração para preparar a volta do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é como a bispa falou aqui agora. Eu não concordo com a igreja comum. Não concordo com cultos comuns. Nós somos diferenciados. Quando Deus nos chamou, Ele colocou sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a sua, o sangue dele sobre nós. Nas nossas veias corre parte do precioso sangue do Senhor Jesus. Todo dia, quando nós vimos aqui, todo dia de ceia, tomamos o vinho que representa o sangue de Jesus. Nós estamos declarando: dentro de nós tem o sangue de Jesus. Dentro de nós, sobre as nossas veias, sobre a nossa vida, foi derramado o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: ora, veio a mim a palavra do Senhor. Tudo começa, irmãos, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Tudo na nossa vida começa no nosso chamado, quando nós ouvimos a voz de Deus. Jeremias, ele não ouviu um homem, não ouviu o pai dele, ele não ouviu ninguém, mas ele ouviu a voz de quem? Do Senhor. Irmãos, Deus entra na nossa vida, Ele muda tudo, mas só vamos ter realmente uma vida que venha fazer diferença quando nós passamos a ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém que tem um chamado por Ele, mesmo que não entenda bem isso ainda. Amém? Quando ouvimos a voz de Deus, Jeremias, ele ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas
Muitas igrejas não têm ouvido mais a voz do Senhor. Eu lembro de uma passagem, assim que Jesus é sepultado e ressuscita, então os discípulos ficam muito tristes e decidem entre si, todos que estavam em um lugar, falaram: eu vou voltar a pescar, eu não aguento mais, eu vou voltar a pescar, o meu sonho acabou, a minha vida acabou, eu vou voltar para a pesca. E a Bíblia fala que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E lá na praia, Jesus grita: ei, vocês aí, pegaram alguma coisa? Aí os discípulos respondem: não pegamos nada. Jesus dá uma ordem: lança a rede do outro lado. E eles ouviram a voz de Deus. A Bíblia fala que eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Aleluia. Irmãos, quando ouvimos a voz do Senhor, os milagres acontecem, a vida é mudada. Irmãos, aonde há uma tristeza, uma angústia, um desapontamento, uma frustração, Deus entra e traz alegria e restauração. Aleluia, Senhor. E assim, foi assim na vida de Jeremias. Ele ouviu a voz de Deus. Os milagres começaram a acontecer na vida dele. O ministério dele começou a fluir porque ele ouviu a voz de Deus. Assim, meu irmão, o seu ministério vai fluir, o seu chamado vai fluir quando você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quantos irmãos aqui Deus já nos falou, Deus já nos mostrou o que Ele tem para fazer através dele. E você, meu irmão, tem ficado aí parado, não tem tomado atitude, mas Deus, nesses dias, Ele quer levantar você, Ele quer levantar essa igreja para mudar a história dessa geração. Às vezes nós ficamos esperando mudança aqui nesse país, mudança na nossa nação, por políticos, por pessoas, mas Deus não vai restaurar essa nação através de pessoas. Deus vai restaurar essa nação através de você. Amém? Diz assim: Deus vai restaurar a nossa nação, o nosso Brasil. Bate no peito e fala: através de mim. Eu posso mudar a história dessa nação. Irmão, nós podemos mudar. Como nós podemos mudar? Começar a anunciar a palavra do Senhor, a levar essa palavra. O que essa palavra faz? Ela salva, liberta e dá vida eterna. Aleluia. E é só eu e você que temos autoridade. A igreja do Senhor, ela tem autoridade para mudar a história do nosso Brasil. Amém? Louvado seja Deus. O chamado de Deus, irmãos, quero te falar, ele marca a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, o chamado de Deus marca a sua vida. Versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mãe te santifiquei as nações e te dei por profeta. Amém? Então o Senhor nos conhece desde o ventre. O Senhor nos conhece desde a mãe. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. E o principal, Ele fala que Deus nos deu para essa geração de profetas. Mas o que você tem profetizado? O que você tem determinado sobre essa geração e sobre essa nação? Irmão, se você é um profeta, o que Deus tem falado com você, para você profetizar? Será que você tem buscado ouvir a voz de Deus para profetizar? Para profetizar a bênção do Senhor sobre essa nação? Deus tem levantado homens e mulheres que façam a diferença. Por isso, Ele tem nos chamado e Ele marca as nossas vidas através desse chamado. Até aquele momento, Jeremias não sabia de nada, era apenas um adolescente. Mas Deus fala com ele:
você que é filho de sacerdote, você que é apenas um novo convertido, apenas uma criança aos seus olhos, é você que eu vou usar, e eu vou colocar você como profeta dessa nação, como profeta dessa nação. Fala para o irmão, está do seu lado, irmão, nesses dias, Deus vai te colocar como profeta dessa nação. Amém? Irmãos, o poder de fazer as coisas acontecer está na sua boca. Amém? Lá no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 11, diz assim que leite e mel estão sobre a sua língua. Amém? Então quer dizer, a bênção está sobre a sua boca. É você que determina a bênção do Senhor. Quando você se alinha com a palavra de Deus, tudo que você profetizar vai acontecer. Amém? Desde quando nós nos alinhemos à palavra do Senhor. Porque Deus, Ele usa homens e mulheres que se alinham com a palavra de Deus. E eu falo para você, eu profetizo, que a próxima geração, vocês jovens que estão aqui, será uma geração que vai se alimentar dessa palavra, que vai se alimentar da palavra que sai da boca de Deus, da palavra do Senhor. Essa geração vai ter fome e sede pela palavra do Senhor. E é através desse alimento que vocês vão fazer a diferença. Jovens, Deus vai te usar para fazer a diferença. Amém? Louvado seja Deus. Deus vai marcar a sua vida, jovem, desde o dia que você começar a buscar essa palavra como a sua fonte de respostas. Eu vejo os adolescentes, jovens, buscando respostas em todos os lugares, mas as respostas para as suas perguntas, jovens, está aqui. Todas as perguntas estão na palavra de Deus. Amém, pastores? E Deus vai marcar a sua história. Amém? Irmãos, o sentimento de ser chamado é maior que você. O sentimento de ser chamado é maior que nós. Irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o chamado. Quando eu era jovem, andava pelo mundo sem esperança. Primeira coisa que o chamado faz, ele restaura a nossa esperança. Eu não tinha esperança, irmãos. Eu não tinha sonhos para o futuro, mas Deus restaurou meus sonhos. Deus restaurou a minha esperança. Irmãos, Israel estava sem sonhos e sem esperança, mas Deus levanta um homem para mudar essa história. Deus pega ali, se nós vemos essa história, Josias foi um mau rei. Josias entregou Israel à prostituição, à idolatria. Assim, irmãos, parece que essa história se repete. Você não está vendo essa história se repetindo? Mas os profetas, eles não baixam a cabeça. Eles não buscam a resposta em homens, mas eles buscam a resposta do trono de Deus. Porque é lá que nós somos marcados. É do trono de Deus que vem as respostas e a bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Santo é o nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele supera, Ele nos ajuda nas nossas limitações. Todos nós somos limitados. Moisés, quando Deus o chamou, o que ele fala? Senhor, eu sou gago, sou pesado de língua, eu não sei falar. Como que eu posso libertar o povo se eu sou gago, se eu não sei falar? Mas Deus fala: eu serei a sua boca, eu falarei através de você, eu usarei Arão, e você vai falar e ele vai reproduzir o que você fala. Hoje não existe Arão para reproduzir o que nós falamos. O Arão está aqui. Amém? Mas quem está aqui para reproduzir
levar as nossas orações até a Deus. Quem está? O Espírito Santo está aqui. Às vezes você vai falar: eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei falar direito, eu ainda não sei. Mas o Espírito Santo, Ele vai te usar, Ele vai falar as palavras que saem da sua boca, Ele vai repercutir as suas palavras. Amém? O Espírito Santo leva as suas palavras até os corações que estão endurecidos pelas dificuldades, dos nossos dias. Amém? No versículo 7 diz assim: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu sou o quê? Menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Amém? Irmãos, nós tentamos muitas vezes achar desculpas para não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Jeremias começou a olhar para a sua pequenez, falou: eu sou apenas um menino, Senhor, não tem como eu ir ser profeta. Às vezes você tem pensado dessa forma: eu sou apenas uma pessoa idosa, eu sou apenas um menino, eu sou apenas uma mulher, eu sou apenas mais um na igreja. Mas Deus, Ele te fala nessa noite: não diga eu sou apenas mais um, porque é eu que sou contigo, é eu que vou falar através de você. Irmãos, Deus, Ele supera as nossas limitações. O Espírito Santo nos ajuda em nossas limitações. Você tem que entender que realmente você não é nada. Isso realmente nós não podemos perder e entender que sozinhos não somos nada, mas que através do Espírito Santo que está em nós podemos todas as coisas. Através da unção que está sobre a minha vida, do chamado que está sobre a minha vida, nós podemos todas as coisas. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o nosso chamado, Deus, nós temos que valorizar. O que eu vejo muitas vezes, pessoas que não valorizam o seu chamado, pessoas que não têm valorizado aquilo que Deus tem te entregado nas mãos. Não importa, irmão, as suas dificuldades. Pare de ficar olhando para trás. Não seja um dos 10 espias. Amém? Quem sabe a história dos 10 espias? A Bíblia fala que Deus levantou 12 homens, mandou Moisés levantar 12 homens para espiar a terra de Israel. E esses 12 homens ficam 40 dias olhando a terra de Israel. Irmãos, tinha somente um ano que Israel tinha saído do Egito e já estava na porta da terra prometida. Era só entrar na terra prometida. Então Moisés separa 12 príncipes e manda espiar a terra de Israel. E por 40 dias eles andam pela terra e realmente vê que lá a terra manava leite e mel. Lá tinha cacho de uvas, irmãos, que gastou 2 homens para carregar. Amém? Essa terra é produtiva, amém? Ali existiam várias bênçãos naquela terra. Era uma terra abençoada. Mas a palavra do Senhor diz que aquela terra também tinha gigantes. Os filhos de Enaques, os Enaquins, estavam na terra. Ali existia naquela terra grandes guerreiros. Para conquistar aquela terra tinha grandes problemas. Assim, meu irmão, era a sua vida. Para você conquistar não é fácil, tem luta. Mas uma coisa é, se Deus está com você, Ele supre todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades são supridas. Amém? A Bíblia fala que esses 12 homens, ao
ao fim dos 40 dias, chegam até Jesus, até Moisés, e falam: Moisés, realmente a terra manda leite e mel, mas lá os filhos dos gigantes estão lá. Não tem como entrarmos, porque seremos esmagados como gafanhotos. São homens grandes, de grande estatura, e vão nos pisotear. São homens experientes de guerra. Mas Josué e Caleb, eles se posicionaram. Falaram assim: não, Deus está conosco. Vamos entrar e possuir a terra, porque a unção de Deus está sobre nós. Nós temos o quê? A promessa de Deus está sobre as nossas vidas. Vamos possuir a terra. Meu irmão, naquele dia, eles foram voto vencido. Naquele dia, várias pessoas morreram. E Deus colocou Israel para ficar, da mesma forma que ficaram 40 dias espiando a terra, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor, não acreditaram na promessa. Irmãos, e quando nós não acreditamos na promessa, nós ficamos odiando e não chegamos a lugar nenhum. Quando estamos próximos da bênção, começamos a reclamar e perdemos a bênção. Irmãos, temos que ter atitude, acreditar na promessa, acreditar na bênção que Deus tem para nós, acreditar na unção que está sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida. Amém? Diz assim: meu irmão, Deus tem uma promessa para você. Acredite, tome posse, entre agora, não fique 40 anos no deserto não. Amém? O Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Deus, Ele vê o seu potencial, Ele sabe do seu potencial. Às vezes nem você acredita, mas Deus acredita em você. Amém? Diz assim: o Senhor, o meu Deus, acredita em mim. Aleluia. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. E Ele fala assim: aquilo que eu te mandar falar, você fala. Amém? No versículo 5, no versículo 8 diz assim: não temais diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Não temais. Irmãos, a palavra do Senhor, na palavra do Senhor aparece 365 vezes a palavra não temas. Quer dizer, não temas cada dia do ano. Todo dia. É como se você se levantasse de manhã e a primeira palavra que Deus fala para você é o quê? Não temas. Você levantar na terça-feira, você levantou segunda, ele falou: na terça, o que Ele vai falar para você de manhã? Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Eu faço a diferença na sua vida. É eu que vou à sua frente. A Bíblia fala que Deus vai à nossa frente, quebrando todos os portões de bronze, todas as muralhas, todas as cadeias. É Ele que quebra. Amém? Mas para isso, você tem que se posicionar, lembrar do seu chamado. Quantos de vocês aqui, quantos de nós, quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos deu uma promessa? Irmãos, quantos aqui aceitaram Jesus aqui e não recebeu uma promessa no dia que aceitou Jesus, ou na semana, ou no mês? Deus não falou que ia fazer grandes coisas na sua vida. Quantos aqui? Amém? Então toma uma palavra sua que você diz: Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Tem uma travada aqui, quase não saiu para cada um de nós, né? Irmãos, nós temos a promessa de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, quando resolvemos andar nos caminhos do Senhor, Ele nos chama com propósito. Deus, tudo que Ele faz, Ele tem propósito. E Ele tem propósito quando te chamou. Às vezes você pensa que não, às vezes você pensa ser só mais um, mas Deus tem propósito. Quantos, ao longo desse caminho, não tem deixado o seu propósito de lado?
para seguir os seus próprios caminhos ou para seguir a sua própria visão. Nós devemos entrar na visão do Senhor. A Bíblia diz: não temas, no mundo tereis aflição, mas não temas, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, a palavra se cumpre na sua vida, assim como o Senhor venceu, você também vai vencer. Amém? Amém? Deus nos livre. Como os discípulos que foram chamados para entrar no barco, para atravessar o mar da Galileia, que viram aquelas tempestades, e o barco prestes a afundar. E aí Jesus pega e entra no barco e fala: e acalma a tempestade. Assim será a minha vida e a sua, quando nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o chamado do Senhor. Você nunca está sozinho. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: você nunca está sozinho. Por isso, não temas. Aleluia. Não temas. Porque, na verdade, nós não podemos, com as nossas forças, fazer muita coisa. Às vezes você fala assim: não, eu tenho um chamado, mas é quando eu estudar mais, quando eu buscar mais, quando eu entender mais, eu vou fazer as coisas para Deus. Mas eu quero te falar nessa noite que você não pode acrescentar nada a você mesmo. É Deus que nos capacita. É claro, você tem que estudar mais, buscar mais, se aperfeiçoar no Senhor, ler a palavra, fazer o ITVIT. Quantos aqui não estão fazendo o ITVIT? Oh, eu sei quem está fazendo. Quem não está fazendo? Gente, vocês têm que fazer. Aproveita que no mês 6 nós estaremos abrindo uma próxima turma e faça a sua inscrição. Tem que fazer. É bom ou não é, coronel? Quer ser professor já? Amém? Nós pegamos uma turma boa esse final de semana com o pastor Duarte. Uma aula, pô, está abençoado. O curso está uma bênção, graças a Deus. Amém? Nós temos que nos preparar, mas a capacidade final, ela vem do Senhor. É Ele que nos capacita. No versículo 9 diz assim: então, isso é bonito demais. Aleluia. Então estendeu o Senhor o quê? A mão. E tocou aonde? Na minha boca. Aleluias. E disse-me, oh aleluia, e disse o Senhor: eis que ponho o quê? As minhas palavras na sua. Vamos mais forte. As minhas palavras na sua. Mais forte. As minhas palavras na sua. Aleluia. O profeta de Deus, ele não fala o que está na boca dele, mas ele fala as palavras de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que toca na nossa boca, irmãos. É Deus que dá a palavra. Irmãos, você não tem uma palavra de você mesmo. Você que ouve o chamado de Deus. Você que decide andar na presença de Deus. Você que decide ouvir a voz de Deus. Você não fala de você mesmo. Você passa a falar a língua do céu. Você passa a falar a língua de Deus. Você passa a falar as palavras que estão na boca de Deus. E as palavras que estão na boca de Deus mudam a história de pessoas. Você com a sua influência, você com a sua persuasão não pode mudar pessoas, mas quando você usa a palavra que está na boca de Deus, você muda a história de pessoas. Aleluia! Irmãos, Deus tem chamado essa igreja para mudar a história dessas pessoas que estão em nossa volta. Por isso não cale a sua boca, prega essa palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Deus tem chamado essa igreja para ser diferenciada. Aleluia. Irmãos, nós não somos comuns, nós somos diferenciados. Nós não podemos ficar nos apegando em picuinhas, em coisas desse mundo, porque nós somos
Senhor fala, você tem responsabilidade. Irmãos, a responsabilidade não é da Dilma, a responsabilidade não é do Lula, mas é minha e é sua. Se o Brasil tem condições de mudar, ele só vai mudar com a palavra que está na sua boca, com a palavra de Deus que está em você. E eu falo isso no intervídeo. Você só pode dar aquilo que você tem. Pastores, vocês só podem dar aquilo que você tem. Amém? Igreja, você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode pegar, não posso pegar aqui, a agenda do pastor Eduardo. Está aqui, presente para você. Eu posso fazer isso? Não posso. Não posso. Mas eu posso vir cá e dar essa Bíblia. Estava aqui, meu amor. Aí, ó, eu posso dar para ela? Posso ou não posso? Eu dei para ela minha Bíblia. Agora me presta ela de volta, como vocês têm. Você viu? Amém? Então diz assim: você só pode dar aquilo que você tem. Aleluia. Irmãos, ele toca. Deus toca na boca de Jeremias. Quando você recebe o toque de Deus, irmãos, é um toque diferenciado. Imagina Jeremias sendo tocado pela mão de Deus ali. E aí, além de ele sentir o toque, ele ouve assim nos ouvidos dele: eu agora, Jesus, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. A sua capacidade não vem de você mesmo, a sua capacidade vem do alto. Amém? Porque de nós mesmos nós não chegamos ao lugar. É tempo, irmãos, de nós fazermos diferença. Amém? Com apenas um toque, Deus pôde mudar todas as coisas na vida de Deus. Só um toque pode mudar a sua história. O toque do Espírito Santo. Mas para isso, você tem que deixar Deus tocar em você. Irmãos, eu não posso ir aí, o meu toque não faz a diferença em você. Mas se você ouvir a voz de Deus e deixar Ele tocar em você, a sua empresa, a sua família, a sua história será mudada. Amém? Nós não podemos perder mais tempo. Deus tem urgência. Assim como quando Deus levanta Jeremias, Deus tinha urgência. Jeremias se levantou em meio a uma época de crise, pregou para aquele povo, pregou naqueles dias. Ele pregou para 3 reis, o reinado de 3 reis, e também no exílio. Ele foi um profeta que marcou, deixou o seu nome escrito. Deixou o seu nome escrito. Amém? E para encerrarmos, é preciso ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado que Deus tem para nós. Versículo 10 diz assim: olha, põe-te nesse dia sobre o quê? Sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares. Amém? Vou ler outra vez. Olha, põe-te neste dia sobre as nações. Quer dizer, Deus te coloca sobre essa nação. Para, primeiro, em 2 etapas. Primeira parte da etapa: arrancar e derrubar. Diz assim: somos chamados como profetas. Primeiro, para arrancar e derrubar. Arrancar tudo aquilo que não presta e derrubar os altares de Baal dessa nação.
Nós somos profetas, não para ficar sentado na cadeira, não para ter uma carteirinha de pastor, não para ter uma carteirinha de membro de igreja, não para bater no peito e dizer eu sou evangélico, porque é moda, porque é bonito colocar um terno, granfino e vir para a igreja. Não, Deus te chamou para se posicionar e derrubar e arrancar toda a palavra de maldição que foi lançada contra a nossa nação, arrancar toda a maldição que está sobre a nossa família, arrancar tudo aquilo que não presta e também derrubar tudo aquilo que tem impedido você de alcançar a sua bênção, você de alcançar a sua vitória. Amém? Eu fui criado na roça mesmo, na fazenda, e quando eu era pequeno, que ia fazer grandes plantações lá na fazenda, a primeira coisa que eles faziam era arrancar, derrubar os matos, né, as árvores grandes, e depois arrancar os tocos. Depois eles preparavam aquela terra para plantar, amém? Para edificar naquele lugar. Irmãos, porque aonde tem algo já edificado, algo que não presta já é edificado, algo que tem trazido morte e destruição já é edificado, ele tem que ser tirado. O velho tem que ser tirado. Resumindo, esse versículo diz assim, que o velho tem que ser tirado para que possa vir acontecer o novo. Amém? A Bíblia, ela nos deixa claro que para que o novo venha, o velho tem que sair, tem que ser tirado. As coisas velhas, os costumes velhos. Irmãos, nós somos chamados para ser diferente, para vencer todo o mal. Essa igreja, irmãos, não é igreja comum. Você, quando eu falo essa igreja não é igreja comum, eu não estou falando desse templo. Esse templo é comum, ele foi feito de tijolo, ele foi feito com telha, com reboco, com piso. Isso aqui é comum, mas você não é comum. Você que é a igreja do Senhor aqui nesse lugar, não é comum. E não pode se portar como uma pessoa comum. Você é diferenciado. Né, Flávio? Ou Douglas? Você é diferenciado. Diferenciado. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você é diferenciado. João 15:16 diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto faz o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Então, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê fruto. Amém? Dê fruto. Irmãos, as pessoas têm corrido atrás de métodos, de maneiras de ganhar almas. Mas está lá em Marcos 16. Ide por todo mundo. Faz o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o melhor método. Não existe um método mais eficiente. Não existe algo melhor que isso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Deus tem um chamado para as nossas vidas como profeta, para nós ganharmos essa geração, para nós tocarmos essa nação. Não precisa esperar que outros façam aquilo que Deus te colocou para fazer. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o mandato do Senhor. E de fazer discípulos. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a história da sua família. Por isso, fique de pé e venha aqui à frente, toda a igreja.